Davi, grato pelo panorama que você deu da questão energética em escala planetária. Agora nós temos a escala planetária desembarcando em Belém daqui 2 semanas. COP30 é mais uma das reuniões importantes na sequência do que se tentou coordenar como resposta do planeta às questões de mudanças climáticas. Como é que fica o caso do anfitrião, que às vésperas desse encontro anuncia que sim, que ele tem o direito e vai exercer o direito de explorar combustíveis fósseis? William, o anfitrião, ele tem um cartão de visitas, na minha opinião, espetacular, que é único, inclusive, não diria nem que é particular, é singular. Se você pegar os países com um grau de desenvolvimento em termos de tamanho de economia, o Brasil é o país mais bem colocado em termos de participação de fontes renováveis de energia. O que se coloca como transição energética para os países, vamos chamar da OCDE, por exemplo, os países mais ricos, para 2030 e 2050, o Brasil já transitou. O Brasil pode dizer, olha, nós fizemos. O Brasil, em termos de emissões, ele é 3% das emissões mundiais, sendo que desses 3%, 75% vem do desmatamento ilegal, principalmente. Então, a nossa participação, em termos de dizer, olha, nós, no fundo, o que está se fazendo agora é o que já se faz aqui na região sudeste, onde nós estamos. Na realidade, a expansão de uma forma de energia que agora a gente transmutou essa forma de participação de energia para outra região do país. Existe uma outra bacia no sul, não tão promissora, na bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, na realidade, o que o Brasil está fazendo é isso. A Petrobras aqui, em frente, praticamente onde eu estou, a Petrobras tem 8 a 10 plataformas nos próximos anos para instalar. E o problema, em tese, para o mundo, em tese não, na realidade, é o mesmo. Quer dizer, a produção... E tem mais uma coisa que eu acho importante, quando a gente está falando de posicionamento do Brasil e a questão da energia, que a COP vai discutir. O Lorival levantou a questão, por exemplo, do aumento da demanda de data centers, o que é verdade. Agora, a gente tem que levar em consideração que o mundo, e isso numa COP, isso tem que ser discutido, que é a questão da justiça energética. O mundo hoje tem 3 bilhões de pessoas, quase mais de 40% da população brasileira, da população mundial, que, usando uma comparação, consomem em média por ano de energia o equivalente a uma geladeira americana. Ou seja, um indiano consome 22 vezes menos energia do que um americano. Então, nós temos um mundo que é sedento, não é de energia para desperdício ou para gastar sem precisar, para o mínimo, para o básico. São milhões de pessoas que cozinham ainda com lenha catada pelo mundo. Então, a COP e o Brasil, nesse contexto, o Brasil muito bem, e a COP tem que levar em consideração também que existe um mundo aí que vai precisar de fontes de energia, sejam elas, idealmente, as fontes renováveis, mas você tem limites em relação a isso. Então, essa escolha, o trade-off, para usar um termo, pode parecer pedante, mas é isso. A gente tem que ter as escolhas em relação ao que vai atender e para quem a gente vai atender nesses encontros. E só mais uma coisa, ultimamente, nos últimos anos das COPs, nenhum dos compromissos assumidos pelos países poluentes, se você pegar Estados Unidos, China e União Europeia, você tem 3/4 da emissão de CO2, das emissões de CO2 no mundo. E tanto em estoque, se você pegar, por exemplo, desde a Revolução Industrial, quanto em fluxo, ou seja, as emissões atuais, esses 3 blocos aí deveriam, na minha opinião, se responsabilizar pelo grande, vamos dizer assim, impacto positivo que poderia ter a redução de emissões. A China acabou de divulgar os NDCs. NDCs, para quem não está iniciado no processo, são as metas voluntárias dos países para os próximos anos. Isso foi estabelecido a partir da COP15 em Paris. As NDCs da China são muito aquém, muito menores do que se imagina. E o dinheiro que os países disseram que iam entregar para os outros países para compensar as emissões, nunca vieram. 100 bilhões que nunca vieram, no ano passado foram 300 bilhões, agora se pede 1 bilhão e 300. A expectativa, se a gente pegar, vamos dizer assim, o serviço de proteção ao crédito desses países, eu diria que a gente não vale a pena acreditar muito no que eles estão falando, não.